Bem-vindos ao Estágio Trabalhista. Logo a seguir vocês vão ficar com uma aula que antecede a semana do Estágio Trabalhista. É uma das aulas que a gente libera anteriormente a esse evento, que disponibiliza episódios exclusivos que vão te entregar uma estratégia de resultado de curto, médio e longo prazo para o teu escritório e que vão fazer a tua advocacia ser mais sólida e agradável. Os episódios anteriores, um deles a seguir, servem para dar base e fundamento para que no momento do evento você possa absorver o máximo de conhecimento e operacionalizar com maior facilidade. Então aproveita, a gente vai falar de captação, de estratégia de resultado e de prática da advocacia do trabalho. Vejo vocês lá, mandem suas perguntas se tiverem e quando abrir o evento não esquece de se inscrever, porque aí tu vai poder acessar os episódios exclusivos que a gente está aqui te preparando para que tu possa colher. Um abraço. Assim, basicamente, que a gente tem o aproveitamento da produtividade quando a gente se coloca num local aonde a gente se permite, se cobra, se capacitar, conhecer teu público, conhecer tuas ações, conhecer tua demanda. E basicamente é isso, a gente tem esse repertório por uma estratégia que advém de anos de posicionamento, de repetição, de treino, em que as variáveis vão se tornando cada vez menores e a segurança cada vez maior, porque a gente está posicionado no mesmo local. E esse local não pode ser um local que tenha o esgotamento rápido, né? Então, a advocacia trabalhista tem essa oportunidade. Então, hoje a gente vai falar sobre a oportunidade de advogar na advocacia do trabalho, vai falar um pouco mais desses requisitos. A gente mencionou para vocês, eu quero uma oportunidade, eu quero ganhar experiência, eu quero... Muita gente, às vezes, quer um período, tem muito advogado, colega nosso, que fala assim, olha, eu quero um período de... Eu não lembro agora como é que usa o nome para repertório jurídico, mas não é em relação o repertório para advogar, mas é quando a gente tem a prova de que houve exercício jurídico naquele ano, né? Eles precisam fazer, em média, aí, 5 ações no ano, o que na Justiça do Trabalho é possível até para o marketing inicial em um mês. Então, a gente tem isso no repertório. O problema é que vocês têm alguns bloqueios que advêm de diversos discursos que, por exemplo, indicam que vocês só podem advogar depois de ter advogado em um escritório, depois de ter passado pela experiência de um escritório. E a gente já mostrou para vocês que isso não é verdade, que nem todos os escritórios entregam a experiência para que tu possa estruturar um negócio, a experiência para que tu possa atuar de forma isolada. Não é bem assim. Nem, a gente também conversou com vocês que a advocacia por si só ela vai trazer a experiência que vocês são capazes de atuar nela, ainda que não tenham vivido essa experiência de um escritório, porque além de não poder entregar isso, a gente não tem vaga para todo mundo. Não tem vaga para todo mundo. Não dá para todo mundo experimentar essa experiência. A quantidade é desigual entre as pessoas que se tornam advogadas, que têm a habilitação de advogado, perdão. Então, entre as pessoas que têm a habilitação de advogado e estão procurando vagas para ganhar experiência e as vagas que existem em escritórios, há uma discrepância enorme. E a gente não tem essa segurança sobre o repertório jurídico que tu vai ganhar. Então, como é que eu vou ganhar esse repertório jurídico? Iniciando a atividade. E te colocando num local onde tu se sinta seguro para devolver resultado ao teu cliente. E a gente tem isso no repertório porque a gente tem ações simples, que já rentabilizam. Então, que você não vai fazer, não vou fazer essa ação, porque ela é muito simples e ela tem pouco retorno. Não é para fazer essa ação. Não é mesmo para fazer essa ação. Tem demandas que as pessoas vão lhe procurar, você não vai lá fazer. Por quê? Porque tu pode ganhar experiência tendo um retorno financeiro adequado. A gente tem aqui de métrica 3.000, mas isso não é um parâmetro limite, não. É um parâmetro piso, um parâmetro base. E quando tu aprende a fazer isso, dificilmente tu vai querer, dificilmente tu vai aceitar. E essa que é o grande segredo e objetivo de tudo isso, é porque se a gente consegue
construir e entregar uma metodologia para o advogado, a ponto de ele construir esse valor de forma autônoma, segura, sólida, em que ele tem confiança de entregar esse resultado, dificilmente ele vai se permitir uma vaga em um local em que não valorize de forma equivalente, porque ele é capaz de entregar esse resultado, tá? Então, vamos lá falar sobre essas oportunidades, né? O que a gente tem de requisito aqui, que a gente separou no script para vocês, que vai beneficiar vocês? A primeira, eu acho que é a mais óbvia, assim, é o que dá mais medo em vocês em relação à demanda trabalhista, é iniciar numa área que você não tinha contato antes. E ela é a simplicidade da demanda, a simplicidade da ação. Isso está concomitante, está ligado de forma concomitante, né? Está de forma simbiótica ligado ao princípio da simplicidade e ao direito indisponível que o direito do trabalho tem. Além da força e da estrutura organizacional para o direcionamento da demanda à autocomposição. Então, tu tem 3 pontos aí extremamente relevantes, que é a simplicidade do processo. A gente tem uma ação que pode se desmembrar em vários pedidos. A gente não precisa ficar estudando diversos tipos de demandas iniciais. Tu vai lá e estuda a estrutura da reclamação trabalhista. A gente já falou sobre a possibilidade, inclusive, de tu usar aquele modelo que é cedido pela OAB ali. A gente poder orientar vocês aqui sobre a Ariana Linhares, que tem ali um modelo. Então, tecnicamente, aquele modelo está adequado e ele vai servir para o uso. É suficiente, ele se esgota, se a gente aprender, pegar aquela informação de modelo de RT, porque vocês pegam um modelo da internet e aí a gente tem sempre requisitos, né, a mais ou a menos. Isso é prejudicial. Tu consegue sim te capacitar para estruturar tecnicamente uma reclamação trabalhista e ela vai poder ser usada por diversas vezes. Esse é um problema, né, que a gente vai discutir ainda nessas últimas 5 aulas, que eu estou doido para falar, que é da ação repetível. Se tu vai para uma área em que a gente vai variar a primeira ação, peguei uma ação aqui, a ação específica é essa. Peguei outra ação, a ação específica é essa. Peguei a ação específica é diferente. Tu tem um desgaste maior porque tu vai ter que estudar técnica, tu vai ter que estudar estrutura de demandas diferentes. Mas na demanda trabalhista, se tu consegue compreender a estrutura de uma inicial da ação trabalhista, a liquidação, tu consegue incluir ali os fatos de forma organizada, consegue separar os fatos geradores de cada pedido, esquece. É isso. Tu já cumpriu ali o primeiro requisito. Se tu é bom em narrativa, tu consegue extrair narrativas desorganizadas e organizá-las cronologicamente para chegar a um ponto final, isso vai te contribuir, porque o processo, como eu expliquei para vocês, além de ele ter uma demanda preponderante, basicamente única, né? A gente tem variações, claro que tem ação rescisória, a gente tem reconvenção, só que isso vai ser utilizado? Não vai. Não agora para vocês. Não precisa também. Não é para, não quero entregar, então essa capacitação, vocês vão chegar lá. Vocês vão fazer isso. Só que a grande questão é, como regra, o que sustenta o escritório? Se eu vier aqui te falar que a ação rescisória que sustenta o meu escritório, não é. É a reclamação. Então, reconvenção na justiça do trabalho, eu achei que ia ser impossível. Eu sempre quis fazer essa demanda. Até que eu consegui uma reconvenção. Então, isso é muito importante. Essa questão é muito importante, né? De ver qual é a regra, de estruturar e ter de forma simples, além tecnicamente uma demanda, mas ter noção que também está tratando aí de um direito indisponível. Ou seja, se tiver uma narrativa que vai construir ali o pedido, ainda que a tua fundamentação não seja a mais profunda, se o teu conhecimento, vamos dizer, o teu conhecimento sobre o que é FGTS, né? No senso comum, as pessoas não entendem o que é FGTS. Por quê? Porque o FGTS foi um regime que veio a partir da Constituição.
Se a gente modifica uma lei, embora a Constituição esteja aí, e a gente modifica uma lei, coloca aqui num prazo recente, né? Eu não estava vivo, por exemplo. Mas foi bem próximo. Eu estou no mundo quase ali junto com a Constituição, nasci em 92. Então, o que acontece? Esse regime, ele é novo para o senso comum. Para o jurista, ele pode adentrar e entender mais, compreender da onde ele veio, qual a sua função, como se exerce a função dessa verba. Mas eu preciso compreender todo esse histórico para poder ganhar ele no processo? Para poder colocar ele no processo? Não. Eu só preciso entender o fato gerador dele. É um empregado que recebe salário, uma remuneração mensal ali, e ele tem direito ao recolhimento na sua conta vinculada, uma conta que é vinculada a ele, com 8% de recolhimento. E ao final do contrato, se a rescisão não se deu por culpa dele, não se deu por responsabilidade dele, ele tem direito a 40% sobre esse valor que está recolhido lá. Acabou. É a fundamentação suficiente para tu levar esse pedido. 13º salário, que é a gratificação natalina, que é todo mundo, esse aí todo mundo conhece. Porque esse é amplamente divulgado para todo mundo, até para quem não tem um registro na carteira de trabalho. Então, mas eu preciso entender tudo sobre a gratificação natalina? Não, eu só preciso entender os fatos geradores para colocar ali na RT, para incluir no pedido. Esse é o ponto. Então a gente não precisa daquela fundamentação que vocês imaginam totalmente aprofundada. Ah, mas chegou um caso aqui que eu não sei resolver. Então ainda não resolva ele. Você pode dizer não. Essa que é a grande sacada. Você pode dizer não. Você pode iniciar o seu posicionamento na área trabalhista. Deixa eu pegar minha água aqui. Já estamos na quinta-feira, né? Então vamos lá. Você pode iniciar seu posicionamento na área trabalhista e você deve compreender que esse posicionamento inicial vai te trazer uma clientela, mas dessa tu vai poder dizer não. Olha, eu não atendo essa demanda, mas vou te passar para alguém que possa corresponder a ela. O nosso foco aqui é demandas que tratem sobre tal matéria. Tem que tirar esse ego daí. Por quê? Porque a demanda que tu te sente seguro para incluir os pedidos, para identificar os pedidos, a etapa inicial, dá o primeiro passo, faz a primeira coisa. A etapa inicial vai te trazer conhecimentos. Tu vai precisar, por exemplo, responder a essa audiência de acordo. Tu vai precisar responder a audiência de instrução. E tu vai estudar esse procedimento. Tu vai estudar o que acontece lá. A gente já tem vídeo aqui no YouTube falando sobre audiência de acordo, por exemplo. Falando sobre construção de RT. Falando sobre atendimento clínico. Então, tu tem acesso a conhecimento que vai te dizer qual é a próxima etapa. E aí tu vai lá e estuda. E tu vai conseguir te capacitar. Tu tem essa completa competência. Por vezes, isso aí que tu vai acessar, que eu estou te falando que já tem até disponível de forma gratuita, isso que tu vai acessar é justamente, olha só que louco, é um conhecimento que está acima daquilo que tu ia conseguir no escritório, porque tu já tem ali de forma didática um tempo doado que às vezes a pessoa que está direcionando no escritório ia ter que diluir num grande período. Só que esse grande período ia te colocar numa exposição de grande estresse pelo pagamento inadequado. E é isso que a gente não quer para a vida de vocês. Então, se tu quer uma oportunidade para advogar, a partir de agora tu vai te responsabilizar por construir ela. Vocês acham que eu tinha ali... Isso eu conto na semana do estágio trabalhista. Vocês acham que eu tinha mais experiência que vocês, né? No início da minha carreira, eu comecei ali a direcionar o escritório de advocacia no 9º semestre, no 10º semestre. No final do 9º ali, 10º semestre.
que aconteceu? Como tu fizeste isso? Bom, fui convidado porque eu tinha estudado. Eu tinha ido consumir e falei, olha, eu vou usar essas estratégias. E como eu disse para vocês, é permitido errar. E esse é outro grande trunfo da justiça do trabalho. Não só a simplicidade, não só o direito indisponível, que, portanto, o juiz encontrando ali o fato gerador e o pedido, ele vai entregar, ainda que nem precisa, na verdade, né? Mas ainda que tu não, só para vocês entenderem, porque a gente é acostumado. O que te ensinaram na faculdade sobre fundamentação? Tu precisa de lei, tu precisa de jurisprudência para confirmar essa lei, e tu precisa que a doutrina esteja adequada a isso. Basicamente são esses 3 pilares, né? E quando eu falo lei, eu não estou reduzindo a lei, não. Vou corrigir. Tu precisa de norma, tu precisa de doutrina e jurisprudência. Se tu tiver essa tríplice aqui, o teu pedido é seguro. Foi isso que vocês aprenderam. Só que não funciona assim. Porque se tu tem uma matéria que já é consolidada, e todo mundo sabe que está consolidada, o juiz sabe que está consolidada. Ele trata dessa matéria todo dia. Todo santo dia. Todo santo dia. Ele vai precisar se adentrar naquela tua peça em relação à jurisprudência. Sabe que ele vai pegar com a tua jurisprudência e vai fazer assim, ó. Vai rodar para cima para ver o teu pedido. É isso que ele vai fazer. Ele vai ler o fato daquele pedido e vai passar a jurisprudência. Vai passar a doutrina. Mas por tecnia, tu vai colocar ali a fundamentação normativa. Mas você tem que entender que quando esse ponto normativo que vai ter na tua demanda não vai ser tão diferencial, porque ele vai saber. Eu já falei para vocês, o juiz ele tem a mesma luz na cabeça, a mesma lâmpada que vocês têm. Então, quando ele vê um fato gerador e na justiça do trabalho, como está tratando de direito disponível, ele pode entregar. Ainda existe a fungibilidade, né? Se está dentro ali do razoável, ele pode pegar aquele pedido e fungir no resultado que repare a ilegalidade, a irregularidade que ele enxergou diante daquele fato, diante daquela relação de emprego. E o mais legal de tudo, se tu errar também, e tu pode errar, tanto errar, como eu digo, dificilmente tu vai errar 100% da tua demanda. Dificilmente tu vai errar 100% da tua demanda. Então tu ia errar proporcionalmente, e se tu errar 100%, é uma. Tu vai ter logo o feedback quase que imediato. Negócios, pessoal, negócios. Olha só, vocês têm um negócio na cabeça de vocês? Porque a primeira live que a gente teve foi de gestão de investimento de tempo. Depois a gente, no meio do caminho, falou sobre gestão de investimento em dinheiro. Vocês têm um negócio na cabeça de vocês que é o seguinte: vocês são plenamente capazes de ficar 6 meses, 1 ano, porque eu conheço vocês. Eu vejo o que vocês fazem. Eu estou assistindo vocês. Eu estou perguntando, estou conversando com vocês. Estou ouvindo vocês. E eu escuto vocês colocando em situações em que se posicionam numa vaga de escritório para ganhar algo que vocês sabem que está inadequado, para trabalhar numa carga horária grande por um período de 6 meses, ano, às vezes mais. E aí tu não quer esperar o teu próprio resultado, que vai te dar o repertório para atuar de forma autônoma durante 3 meses. 1 mês, 2 meses. Porque esse período de 3 meses é o que a gente tem de marcação de audiência. Então vamos aumentar aí para a estrutura, para 4 meses. Ah, mas é porque vai sair ali em 4 meses. Então, como eu falei para vocês, eu tive uma demanda fora da justiça do trabalho para pagar as custas iniciais do escritório que eu tinha ingressado, que eu tinha iniciado como sócio. Mas entenda, eu só fiz isso com uma demanda e porque o meu escritório era grande. Ele tinha uma estrutura grande que já era, eu conto essa história na semana do estágio trabalhista. Ele já era uma escola de advogados trabalhistas. Eu já queria de não apenas ter o escritório, mas instruir os advogados em todas as fases, para que eles pudessem ter autonomia profissional e financeira e não depender de mim. Se eles quisessem, Edinho, mas tu ia perder teus advogados. Não era essa a visão que eu tinha. Porque se eu conseguisse construir advogados ali, primeiro que eu poderia renovar
a minha carta e capacitar a minha carta de advogados, porque eu não escolhi pelo currículo deles. E o segundo é que eles poderiam querer ficar porque era um lugar bom, era um lugar de muita competência e qualidade, assim como é o escritório também hoje, né? Só que com perspectivas diferentes e com mais poder. Só que a gente tem então isso. Quando a gente entrega para vocês essa oportunidade, fala, olha, usa o que a gente entregou para vocês agora, usa a simplicidade a favor de vocês, usa a velocidade do processo de trabalho a favor de vocês, é porque a gente sabe que vocês vão se expor muito menos a risco do que esse de passar um ano em um local que não verdadeiramente está te capacitando para a autonomia profissional, para a tua autonomia financeira, e aqui tu tem a possibilidade de errar. A gente sabe que vocês vão errar, a gente não acha que vocês vão acertar 100%. Mas a gente sabe que vocês, a partir do momento que errarem, vão ter um feedback quase que imediato se comparado com o período processual de outras áreas, se comparado com o feedback necessário que vocês teriam com essa construção, com esse tempo diluído de atenção que um escritório pode te entregar, né? E já quer ali um advogado mais preparado. E por que eu vou contar uma história aqui para vocês da Justiça do Trabalho? Por que a Justiça do Trabalho tem demandas simples? Por que ela, para vocês verem como as coisas não são aleatórias. Não existe uma falta de fundamento. E é por isso que elas caminham para ser mais céleres, mais rápidas. Por que ela é assim? Por que é simples? Por que a gente tem o princípio da autocomposição para resolução imediata? Que vocês também vão ter isso ao favor de vocês quando iniciarem uma demanda na Justiça do Trabalho. Mas por que ela é assim? Por que a Justiça do Trabalho estruturou assim? O que ela tem de diferente em relação às demais? Né? E por que ela é mal julgada? O preconceito, gente, para você que nunca vem do nada. Por que a pessoa fala, Justiça do Trabalho, os advogados de lá não são muito inteligentes, não. É uma justiça que emburrece. Eu já ouvi isso. E eu ficava assim, eu já acreditei nisso. Eu conto isso, né, lá na Semana do Estado Trabalhista. Semana que vem vocês vão ouvir essa história completa, mas a questão é, eu acreditava nisso. Por que eu acreditava nisso? Historicamente, minha monografia foi na Justiça do Trabalho, então eu tive que me aprofundar mais. Minha pós-graduação foi na Justiça do Trabalho, né? Em relação ao advocacia trabalhista, foi Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho. Mas a gente tinha esse tópico sobre o histórico da Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho, ela iniciou de forma administrativa. Ela não tinha a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma atribuição que as demais justiças. Ela seguia um caminho administrativo. Então o processo ele era muito mais simples, porém ele não tinha a mesma força coercitiva, os mesmos poderes e incumbências que uma justiça, né, que não é administrativa, que está aí dentro do judiciário, tem. E aí, por conta disso, os processos eram mal vistos, né? Até ela se tornar realmente membro da justiça com todas as incumbências e atribuições e deixou de ser administrativa há muito tempo. Ela deixou de ser administrativa e passou a ser uma justiça que se atualizou numa velocidade muito rápida. A gente tem como... É engraçado, olha isso. Eu nem falei isso, a gente falou só aqui sobre reforma trabalhista e a influência dela em honorários. Eu nem falei isso que eu vou contar para vocês agora, mas aí vai se encaixar porque vocês têm que entender os pontos favoráveis e a perspectiva que ela está te dando, te oportunizando, né? Olha, a reforma trabalhista, quando ela veio, as pessoas falaram assim, nossa, agora acabou. A gente já mostrou para vocês que isso daí é ilusório, que isso daí é uma questão para pessoas que não se profissionalizaram na área e ficaram assustadas. Já disse que o impacto foi muito positivo em algumas situações. Há uma ponderação ali que a gente fica chateado, mas financeiramente para o teu escritório não foi ruim. Só que as pessoas não têm ideia, e tu percebe quando tu é próprio, tu advoga na advocacia do trabalho, é que a gente tem reforma toda hora. Porque a advocacia trabalhista não trabalha com a pirâmide de Kelsen. Então eu não preciso de uma reforma do trabalho legal, né? Porque ela não vai mudar esse princípio.
do indúbio para o operário, o princípio da proteção do trabalhador, ela não vai mudar os princípios basilares, não pode, só se a gente mudasse a Constituição, tivesse uma nova aí Constituição, né, um poder constituinte divergente. A gente tem proibições de retrocesso. E aí isso é uma discussão mais profunda, mas a grande questão é, por que eu estou falando isso para vocês? Porque as pessoas acreditavam que a norma trabalhista ainda advém da CLT, que é muito antiga, e claro que não. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque tu não mudou a norma da CLT, mas tu mudou diversos outros pontos que operacionalizaram funções. Como a gente já falou sobre isso lá atrás, por que existe a convenção coletiva? Porque existem funções que vão trazer problemas que são típicos da forma como se exerce aquela função aí. Esse cara só trabalha à noite. Toda essa função aqui ela só trabalha à noite. A gente tem que melhorar as condições de trabalho noturno dessa pessoa. E aí, isso a convenção coletiva vai adaptar. Portanto, ela vai passar a ser utilizada em vez de ser utilizada a CLT. Ela vai passar a ser a base. A base vai estar acima, né? Obviamente, porque ela vai melhorar as condições ali daquela função específica. Tinha como eu prever isso antecipadamente? Não, porque o direito do trabalho é dinâmico. Então a gente tem OJ, súmula, convenção coletiva, lei. E aí as pessoas falam, nossa, é uma justiça simples. É sim. Claro que não. Mas é sim também. É e não é, né? É simples porque a gente tem procedimentos simples, porque a gente tem direitos disponíveis sendo discutidos, porque a gente não tem um formalismo exacerbado. Nesse ponto, é um pouco mais simples. E porque a gente tem fluidez e organização. Agora, materialmente, não é simples. Mas como eu mostrei para vocês, o direito material ele vai se consolidando e aquilo ali pode ser fungível em resultado. Aí o direito material também, quando a gente fala que ele tem um arcabouço de complexidade alta, não significa que todos os arcabouços são complexos e altos, tem discussão elevada. É como eu falei, em comparação a todas as áreas do direito têm possibilidade de ser financeiramente rentável, de te dar uma oportunidade de advogar? Sim. Porém, tu precisa entender os fundamentos para isso. E nem todas conseguem te entregar resultado rápido e desde a fase das matérias simples. Por vezes, tu precisa adentrar em matérias mais complexas para poder usufruir de resultado nas outras áreas. Tem áreas que algumas matérias simples não vão trazer rentabilidade. Aqui não. Aqui a gente tem rentabilidade em matérias simples. Que vocês podem utilizar quando se sentirem seguros, já podem utilizar desde o início. E se errar, não vai ser expulso do jogo. Só vai ser expulso do jogo aquele que não está realmente trabalhando com métrica, aquele que realmente está fazendo as coisas de forma artesanal, por sorte. E aí quando erra, não sabe aonde errou, então vai continuar repetindo o erro. E trabalhando com a sorte, tu pode ter aí 1 ano de sorte, mas depois do segundo ano já começa a complicar as coisas. Porque aí tu vai ter que continuar permanecendo com sorte. E é por isso que os advogados começam a ter problemas. Porque ele começa a atuar com sorte, vamos dizer que dê positivo o resultado dele. Ano que vem ele acha que vai acontecer a mesma coisa. Só que como ele não tem controle sobre suas métricas, acaba prejudicando. Mas vocês já ganharam um repertório demais aqui para perceber que construindo o resultado, tu vai saber analisar ponto a ponto das tuas métricas para poder tornar ele repetível. Então a gente tem esse histórico, né? E olha só, o que vocês acham? A gente na última aula já, na última turma que a gente abriu antes dessa, teve um advogado que eu estava contando para ele sobre, a gente estava discutindo sobre dialogando sobre o resultado que a gente está pretendendo para vocês, de alcançar no mínimo 3.000 por processo. E eu falei assim, tem gente, é só tu ir lá, é só tu ir na Justiça do Trabalho e perguntar. Conversa com o servidor. Conversa com o servidor ali que está atendendo os postulante. TRT tá aí, vai no TRT da tua cidade.
Vai lá ver. Vai lá ver que tu vai encontrar o que eu estou te falando. Os processos de jus postulandi, ou seja, a pessoa que vai se autorrepresentar, terminam acima dos 10 mil. Cara consegue, sem o conhecimento técnico, sem a capacitação que vocês tiveram durante a universidade, conquistar um resultado acima disso. Mas isso é suficiente para vocês? Não, porque isso seria, de novo, trabalhar com a sorte e ter um resultado pontual. Agora, mas assim, o que eu quero mostrar para vocês é que existe uma pessoa leiga e uma pessoa que foi capacitada, que tem a habilidade de aprender e compreender e operacionalizar matérias que ele não tem como saber. Mas diante do direito disponível, ele vai lá e vai levar. Só que a tua... Sim, então, o que eu quero mostrar para vocês? Ele vai ganhar isso aqui, mas quando tu inclui o fator advogado no processo, essa demanda que ele tinha vai melhorar. A regra é essa. Existia uma demanda dele, ele ia atuar sozinho. Tu entra, a demanda vai melhorar. Se não tiver o aumento material, vai ter o aumento procedimental. Eu falei para vocês que o simples fato de vocês adentrarem no processo já faz com que acordos tenham resposta maior, porque não permite que a parte contrária use da gestão psicológica, de intimidação processual, de intimidação psicológica ali no momento, e vocês já entenderam as partes daquela audiência e o que elas querem, e a parte ia sozinha sustentar contra pessoas que têm intenções diferentes naquela audiência. Vocês entraram, já vai ser majorado. Vocês já se pagaram. Então é importante que vocês tenham essa noção, porque às vezes vocês têm um receio e falam assim, mas será que eu não vou atrapalhar? Não vai. Não vai. Isso não vai atrapalhar. E tu vai ganhar repertório, vai ganhar experiência. Então esses requisitos é importante eu trazer para vocês, porque senão vocês entram calma, respira. Quando começa a repetir muito mais palavras, tem que dar uma respirada, porque eu estou vendo que sujou a estrada aí da cabeça. Mas a grande questão é, você não vai atrapalhar. E eu tenho que mostrar isso para vocês por esse medo, porque vocês acabam acreditando, e eu acho de uma injustiça absurda, que um advogado, que um outro colega, que uma classe inteira silencie diante disso, da tua oportunidade. Não esteja falando sobre isso, sempre foi um estresse. Por isso que a gente trouxe toda aquela capacitação que está construindo lá para o ambiente online, para que vocês possam acessar isso e saiam dessa situação. Fora isso, o que vocês têm? Tá bom, quero me posicionar, entendi, tenho coragem, já sei que eu posso me capacitar, já sei que o processo é simplificado, já sei que eu não vou precisar me aprofundar de forma extenuante em algumas matérias e eu posso limitar minha demanda a elas. Vamos dizer que você já tem ali a capacidade de discutir reconhecimento de vínculo e modalidade de dispensa, mas ainda não tem a capacidade que muita gente acha que tem, às vezes, e é pior. É pior quando eu tenho mais dificuldade com os alunos que acham que já sabem, porque o que acontece? Quando eles acham que já sabem, eu já sei que eles não vão aprender de primeira e de segunda, nem de terceira. Eles vão aprender quando ele abrir mão da certeza. Só. É quando vira a chave. Não tem jeito. Então eu fico esperando. Eu tenho que ficar esperando ele. Até ele abrir mão da certeza. Até ele confirmar para mim que ele ainda precisa de um pouco mais. Tu precisa, agora eu posso te dar um pouco mais. Porque se ele não precisa de um pouco mais, se ele não me pede mais, não tem como eu dar para ele. Não à toa a gente está aqui na 25ª aula e tem muita gente que precisa, que eu sei que precisa, mas eu não vou fazer. É voluntário. Isso daí foi um dos motivos que a gente construiu o curso online profissionalizante e um dos motivos que não me fez ir para academia em relação a... Por que eu não vou lecionar na faculdade? Porque eu vou estar dentro de uma grade curricular obrigatória. Eu não quero estar numa grade curricular obrigatória. Eu quero alguém que realmente quer que eu mude a vida dele. Pronto.
Esse é um dos motivos. Tudo aqui tem fundamento. Nada passa, nada passa de forma aleatória. Quando vem algo aleatório, quando vem um insight, é para treinar, né? É para poder avaliar se aquilo pode se fundamentar na vida real, se aquilo pode se materializar na vida real. Todas as tuas decisões são assim. Vem um insight, mas tu tem que analisar aquele insight diante dos fundamentos que tu possui no teu repertório para materializar na vida real. E por último, vocês, além de todos esses requisitos, de todo esse plano, de tudo que a gente trouxe, vocês têm a abundância a favor de vocês. Vocês têm a velocidade e tem também a abundância. Porque eu já mostrei de novo. Agora de novo, vai lá no teu TRT. Vai lá no TRT da tua cidade. Vai lá na vaga do trabalho da tua cidade. Tu vai ver, tu vai encontrar o justo postulante entupido. Tu vai encontrar pessoas ali indo para o justo postulante. E aquilo ali é o quê? É o excesso do que não foi absorvido pelos escritórios por falta de estratégia. E aí tu vai poder, embora a tua estratégia ainda não seja a de maior produtividade, de maior alcance em relação a todos esses, nem tenha como preencher. A gente nem tem como preencher todo esse alcance, né, de cliente. Não tem, porque a tua organização vai te limitar, porque o número é muito abundante de fato, tá? Olha o Paulo, bem-vindo. Bom dia, Paulo, bom dia, Heitor. Já te dei bom dia, né, Jéssica? Então, gente, vocês vão poder se posicionar, mas isso já vai trazer resultado. O teu marketing, ele vai melhorando, vai aumentando a capacidade de alcance. Mas no início, embora você não esteja no 100%, e a gente já falou disso em outras aulas, mas é importante reafirmar aqui para mostrar para vocês a oportunidade que vocês têm de se posicionar e ganhar repertório. Quando vocês se posicionarem, ainda que esteja errado, como eu disse, vai ser permitido a vocês errar. É um caminho, ainda que erre, você vai receber aquele cliente, vai limitar a matéria que tu conhece. Não precisa ficar com esse ego inflado. Calma, tu vai conquistar, tu vai chegar lá. E quando chegar lá, acabou, esquece, passou. Aquele momento que tu não sabia, já foi, agora tu sabe. Então tu vai por partes e construindo resultado e repertório para que tu não te coloque em situações de desgaste que tu não pode sustentar. Como se colocar numa vaga, no escritório, que tu sabe que aquilo ali não é sustentável. Mas tu pode te auto solidificar na advocacia cumprindo essas etapas. E de uma maneira que eu considero bem mais rápida, como a gente falou lá na primeira aula, quando a gente falou sobre gestão de investimento de tempo e depois sobre investimento em dinheiro, né? E também falou sobre a possibilidade de tu primeiro aprender a fazer dinheiro para depois tu começar a gastar, em vez de ficar investindo naquilo ali inicialmente que tu ainda nem tem. Claro, quando tu tiver resposta sobre o teu ciclo, sobre a tua atividade, sobre a tua organização, tu possa investir mais, né? Então é isso. Tu tem uma oportunidade, usa esses fundamentos que a bateria já está indo, aproveita esses fundamentos que a Justiça do Trabalho, a organização trabalhista, todo esse histórico que eu entreguei para vocês e facilidades, né, para te beneficiar, tá bom? Bom dia, mais tarde a gente está de volta de novo com outra aula, de noite também ao vivo. A gente está nos últimos 2 dias, né, de aula, para descansar, revisar tudo que a gente aprendeu e iniciar a semana do estágio trabalhista. Bom dia para vocês, bom trabalho. Vou tomar café.